Fala pessoal, ok? Resolvi fazer um vídeo, né, com alguns exemplos de how, ok? É uma dúvida comum entre os alunos. Então aqui é um vídeo simples, rápido, para você tirar qualquer dúvida que você tenha. Tá? Eu sempre explico, né, quanto à tradução, que não é uma coisa que eu gosto muito, mas eu sempre explico que as palavras sozinhas, elas isoladas, elas vão ter um significado, né? E quando eu adiciono aqui, por exemplo, old, eu mudei totalmente o significado da palavra sozinha, né? Então você vai lá no seu tradutor, quando você está estudando, e traduz how. Vai aparecer como ou quão, né? Porém, eu gosto de enfatizar isso aqui, ó. Essa tabelinha aqui, ela é bem bacana. Tá? Então aqui nós temos o how old, você já percebe que vira quantos anos, né? Mas vamos lá entender. Então eu tenho how, que é como ou quão. Quando eu coloco old, que é velho, eu estou querendo saber o quão velho você é, ok? E é importante que você entenda que existe uma diferença, existe um abismo de diferença entre a tradução e existe, né, a interpretação, ok? Então, quando a gente quer se tornar fluente, né, do meu ponto de vista, se você quer se tornar fluente na parada, você tem que interpretar, ok? Você não vai trabalhar como tradutor, né? Se você for trabalhar como tradutor, você faz um treinamento aí para tradutor, beleza? Agora, interpretação, você pega a parada lá no idioma e traz para o seu e coloca na sua realidade. Tá? É aí que está o famoso jump of the cat, né? Que é o pulo do gato, a sacada que a gente tem. Tá? Então, how old? Nossa, quão velho é tal coisa? Não, cara. Quantos anos? Tá? Quantos anos? Qual a idade? Não precisa ficar traduzindo, não. Okay? E isso vai servir para qualquer coisa, né? É mais comum que é mais comum que a gente veja exemplos nas práticas aí que a gente faz, o how old sempre com um ano, né? How old are you, por exemplo, quantos anos você tem? How old is your wife? Quantos anos tem sua esposa? Né? How old is your son? Quantos anos tem seu filho? How old is your daughter? Quantos anos tem sua filha? Né? Mas eu também posso usar o how old para coisas, objetos, tá? How old is your house? Ah, quantos anos tem sua casa? Sua casa é velha, né? Isso que eu estou querendo saber. How old is your car? E por aí em diante, ok? E aqui temos o how many. Vamos colocar a palavra many como plural, tá? Então, many people, many places, né? Muitas pessoas, many people, tá? Many places, muitos lugares, ok? E mais uma vez eu tenho how com many, que é muitos ou muitas. Tá? Então eu estou querendo saber quão muitas. Nossa, quão muitos, que estranho, né? Quantos ou quantas, tá? Exemplo simples aqui, ó. How many cats do you have? Ok, tranquilo. E o much é o singular. Então, many plural, muitos, muitas, much, muito, muita, singular. Então, quando eu estou perguntando how much, quão muito, eu quero saber o quanto, tá? É comum que a gente veja aí o how much associado a quanto, né? E falando de preço de coisa, mas é quanto de qualquer coisa, tá? Você está quantificando qualquer coisa. Como assim? Você pode quantificar o tempo, né? Tempo, a quantidade de arroz que você come, o quanto de água que você bebe, por exemplo, tá? Mas vamos lá. How much money do you need? How much money, tá? Percebe que eu não fico how much, tá, galera? Não se apegue ao que você está vendo. Tá? Foca no som. How much, tá? How much money do you need? Okay? How long? A palavra long vem de longo, né? Então, vamos raciocinar o seguinte. Em qual situação que eu posso usar long? Eu posso descrever o comprimento de algo, né? Ou também a duração de um evento, de um filme, né? Por exemplo, é comum que a gente fale no português como
Quanto tempo que esse filme? Esse filme é longo, é grande, né? Então, assim, entender também que a gente fala errado no português é uma coisa que impacta muito no inglês, né? Mas, assim, quanto tempo, tá? O quão longo, tá tudo no mesmo contexto, ok? É por isso que a interpretação que eu estava falando é importante. Então, how long, eu vou estar querendo saber, por exemplo, o quão longo é o filme. Eu sei que fica muito formal pra gente, né? Fica estranho, mas é assim, tá, galera? É uma coisa que eu sempre vou falar em aula. O inglês ele é muito antigo, tá? Sofreu pouquíssimas alterações ao longo do tempo. Não é como o português, que saiu de voz-me ser para você, VC. Né? Então entender isso também ajuda muito. How long? How long will it take? Quanto tempo isso vai levar? Quanto tempo isso vai durar? Né? How long is the flight? Eu peguei o how long com isso porque está no singular. Né? O que está no singular, Bruno? Flight. Flight que vem em seguida. How long is the flight? Quão longo é o flight? Quão longo é o voo? Okay? E aqui nós temos o how far. Far, as pessoas costumam lembrar lá do filme do Shrek, da terra de far, far away. Né? Então, far significa o quê? Longe, distante. Okay? Então, quão longe, né? Eu estou querendo saber a distância. Pô. Não, quão longe. Né? O problema disso aqui é que no português a gente fala como, fica muito longe. A gente fala assim, né? E aí, quando você está focado na tradução, você quer falar fica muito longe. Aí você vai caçar o verbo ficar, que é stay. Pô, aí stay very far não faz sentido nenhum. Você nunca vai ver isso no inglês, entendeu? É aí que começam os problemas, né? Você quer levar do português para o inglês. E você tem que aprender como é que se fala em inglês, tá? Então, how far? Quão longe? How far is the hotel from the hospital? Então, aqui você percebe o from também, né? Pô, se eu estou falando de distância, né? Deslocamento, eu vou ter o from na frase, eu vou ter o to. Tá? E, mais uma vez, o que eu sempre falo. Aprender uma parada, coloca na prática. Vamos lá. How old is your daughter? Eu não tenho filha, né? Daughter, ó, pronúncia aqui, daughter. Coloca son. Eu não tenho filho, não tenho filho, não tenho filha. Beleza, cara, inventa, usa a tua imagination, tá? How old is your daughter, your son, your cat, your dog? Beleza, tanto faz, inventa. Tá? She is 8. Coloquei aqui o exemplo da daughter, da filha. Né? Vamos num exemplo com how many. Vou dar um espaçamento aqui, porque está muito colado. Isso aqui já estava feito. Mas aí eu peço que você faça o seu. Tá? Vamos ao how many. How many? Quantos ou quantas? How many patients do you usually have? Usually é uma palavra que a gente vai ver muito. Tá? I usually have 6 patients. Eu não tenho paciente. Cara, é só exemplo. Tá? Adapta. How many patients do you usually have? I usually have 6 patients. Beleza, pratiquei. How much is your car? Olha que simples, cara. Quanto é o teu carro? My car is 80,000. 80,000. 80 mil. A pronúncia está até aqui. How much? Olha o how much. How much de novo. How much do you work? I work a lot. Eu trabalho muito. Okay? How long? Opa, quão longo? How long is your consult? Quão longo é sua consulta? Eu não trabalho com consulta, Bruno. O que eu falo? How long is your consult? Não, no meu caso é aula. How long is your class? Beleza, olha aqui, cara. A adaptabilidade, galera. Sempre, tá? How long is your concert? How long is your class? Usually 20 minutes. Beleza, o usually aqui de novo. Olha aqui, tá? O exemplo já estava feito, né, de um aluno aqui. How long is from? Então, eu vou destacar o from aqui, tá?
You too aqui também. Okay? How long is from Alto Paraíso to Ariquemes? Então, quão longo, ou seja, quanto tempo demora, tá? Eu estou usando from, que é o nosso de da do, né? Então, quanto tempo demora de Alto Paraíso a, para, o, ao, aos Ariquemes, tá? Então, você está vendo que o from é igual ao de, da, do, quando eu estou falando de origem de algo, saindo de tal lugar. E o to é o nosso acraseado do português, ok? A, ao, aos, para, a, ok? Ou até mesmo para ao, né? Nossa, ficou confuso, eu não sei usar esse acraseado. Tá aí o exemplo, tá? Ó, quem vai, vai a. Né? Vou ao mercado, vou à praia, vou aos, né? Aos mercados, para a, para ao. Enfim, é isso, tá, gente? Deslocamento, ok? Então, how long is from São Paulo to Rio de Janeiro, por exemplo? Usually 4 hours, né? Normalmente 4 horas. Beleza, coloca aí, tá? Põe na prática. How far? Olha o how far aqui. How far is your house from your clinic? Ai meu Deus, eu não tenho clinic. Mas você tem trabalho, criatura. Então coloca aí trabalho. How long is how far, meu Deus? How far is your house from your work? It's near 1 kilometer. Então, eu tenho far, que é longe, eu tenho near, que é perto. Beleza? How far is your house from your clinic, from your work? It's near. Ah, eu trabalho no escritório. Como é que fala escritório? Office. Okay? Beleza, coloca aí. How far is? Mais um exemplo, tá? How far is from Alto Paraíso to Ariquemes? Beleza, it's near, 53 kilometers. Aqui você percebe que eu tenho how far, perguntando a distância de uma cidade para outra. E aqui você percebe que eu tenho how long, perguntando quanto tempo leva, tá? Então perceba a diferença entre o que você está falando, ok? O inglês ele é bem literal em muitas situações, tá? Ao pé da letra, digamos assim. Então entender isso também vai fazer muita diferença, tá? Ok, galera, né? Pegue 1, 2, 3, 6, 8. 8 examples. 8 exemplos. Tá? Pegue e faça o seu próprio. Anote no seu caderno de inglês. Isso vai fazer total diferença para você, tá? O how, esses usos de how aqui, eles são coisas do dia a dia. Então é importantíssimo que isso esteja bem enraizado aí, ok? E é isso. Thank you very much.